Bem-vindo de volta ao programa. Hoje a gente recebe Patrick Henningsen, um jornalista que acompanha de perto o Oriente Médio e também o conflito na Ucrânia. Muito obrigado por participar do programa. É um prazer estar aqui com você, Glenn. Eu queria falar sobre essa escalada contra o Irã e contra a Rússia. Acho que muita gente não percebe o quanto as coisas saíram do controle. Mas vamos começar pelo Irã, porque só agora, nas últimas 24 horas, vimos os Estados Unidos atacando o Irã, inclusive atingindo pelo menos 2 reservatórios de água, o que deixou dezenas de milhares de pessoas sem acesso à água. E o Irã respondeu atacando bases americanas no Bahrein, no Kuwait e na Jordânia, talvez até mais. Como é que você entende essa nova rodada de escalada? Porque os Estados Unidos já tinham lutado contra os iranianos nessa guerra de 39 dias. O país estava numa posição muito difícil. Eles queriam muito esse cessar-fogo, e a gente sabe disso. Foi por isso que o Trump aceitou o plano de 10 pontos do Irã como ponto de partida para as negociações. Sim, depois ele voltou atrás em tudo, mas como é que você entende o que os Estados Unidos estão fazendo agora? Olha, isso não é fácil. Não é fácil mesmo. Hoje em dia você precisa de superpoderes para conseguir fazer isso. Mas uma coisa que torna essa conversa complicada é o seguinte. Eu não estou totalmente convencido, depois de estudar esse presidente por muitos anos, de analisar o grupo de conselheiros de política externa dele e o governo Trump como um todo. Eu não estou convencido de que eles realmente queiram um cessar-fogo. Apesar da retórica que a gente ouve do próprio Trump e da forma como a mídia acabou meio que se ajustando ao ritmo imposto pelo governo dele, pelos tweets, pelas reações, pelas ações e pelas indignações. Aí vem uma resolução, depois outro tropeço e mais uma onda de indignação. Esse controle incrível do ciclo da mídia. Então eu não estou convencido de que os Estados Unidos realmente queiram um cessar-fogo. E vou além disso, Glenn. Eu não estou convencido de que o governo atual entenda o que é um cessar-fogo dentro de um quadro diplomático tradicional. Eles falam sobre isso e conseguiram colocar a mídia internacional nessa narrativa também. Dizem, estamos perto de um acordo, queremos um acordo, eles querem um acordo, todo mundo quer um acordo, estamos quase lá. Um acordo. Mas um acordo não é um cessar-fogo. Um acordo não é um pacto. E um acordo, com certeza, não é um tratado. E aí está o problema. Eles mudaram o sentido das palavras, o que praticamente impede qualquer negociação realmente significativa. E se você olhar o histórico, Glenn, você mencionou a Rússia, a Ucrânia, mencionou essa situação com o Irã, e eu acrescentaria Gaza e a questão entre Israel e Gaza, na qual os Estados Unidos entraram direto. Esse governo tentou intermediar desde o minuto em que ele foi empossado. Eles fracassaram completamente em todas as frentes, e isso terminou em desastre. E dá para perguntar, será que isso é intencional? Porque será que esse governo tem mesmo a intenção de fazer o que é necessário em termos de diplomacia, de política externa? Parece que existe uma política de não diplomacia nessa Casa Branca, nesse governo. E isso é reforçado por um Congresso e um Senado, tanto republicanos quanto democratas, com uma postura muito agressiva e por uma mídia que, na minha opinião, está um pouco iludida. Ensever nu de lesen words Miller talvez estejam dizendo que eu estou dizendo, disseras. Então, Glenn, esse é um dos problemas dessa conversa. Eu não acho que exista qualquer chance do que eu chamo de um acordo negociado ou um acordo de paz, que outras pessoas estão chamando de um trato. Um trato, para mim, nesse ponto, a gente devia concordar que um trato, no linguajar do Trump, não serve para ninguém. Não existe. É algo passageiro, sem significado real. E olha a situação entre a Rússia e a Ucrânia. Quantos tratos potenciais já ouvimos? Estamos perto de um acordo mineral, temos esse acordo, a cúpula do Alasca, tá tudo indo bem e no fim nada acontece. Eu acho que exatamente a mesma coisa está acontecendo aqui. É o mesmo que aconteceu em Gaza e em qualquer outro cenário que surja.
vai ser sempre igual. Essa é, digamos, a minha visão mais cética sobre tudo isso. Pois é, tem outro ponto nisso tudo. É a capacidade dos Estados Unidos de se apresentarem como mediadores. Eu acho isso bem extraordinário, porque, como você disse, na guerra da Ucrânia, muita gente esquece que, por anos, foram os Estados Unidos que colocaram lá um monte de ONGs tentando fortalecer aquela oposição anti-Rússia. E foi a América que liderou o golpe em 2014. Foram os americanos que minaram o Acordo de Minsk por 7 anos, enquanto fortaleciam o exército ucraniano, treinando, preparando para essa guerra, mirando no Donbass. Foram os Estados Unidos que ajudaram, basicamente, a reverter o resultado das eleições de 2019. Foram eles que sabotaram o Acordo de Paz de Istambul, em abril de 2022. E ainda são o país que tem a maior parte dos estrategistas de guerra posicionados lá na Alemanha. Eles fornecem a inteligência, as armas, o direcionamento, tudo. E mesmo assim se apresentam como mediadores. E agora, eu vi há uns 2 dias ou algo assim, outro artigo dizendo: os Estados Unidos vão tentar intermediar um acordo entre Israel e o Irã. É tipo, sério. Quer dizer, é até um pouco impressionante, mas parece que isso funcionou com os russos, porque eles achavam que os Estados Unidos, que havia uma esperança real de que o Trump faria algo bem diferente, que ele realmente queria acabar com essa guerra, que ele percebia que havia uma nova distribuição de poder, que os Estados Unidos e a Rússia não precisavam ser adversários, que ele poderia parar essa expansão da OTAN nas fronteiras russas, porque isso consumia recursos demais dos Estados Unidos e empurrava a Rússia cada vez mais para perto da China. Eles realmente acharam que era isso que os Estados Unidos queriam, mas parece que o que ele fez, na verdade, foi pegar uma guerra de alta intensidade e, bem, empurrar para os europeus e para os ucranianos, meio que se afastando um pouco e se colocando como um mediador. Agora, você acha que tem algo parecido acontecendo com o Irã? Porque lá não parece que eles querem paz nenhuma. Eu também não acho que qualquer acordo de paz seria aceitável para eles. Mas parece que o objetivo é transformar uma guerra de alta intensidade em uma de baixa intensidade. Uma guerra que possa ser controlada, onde eles consigam aos poucos sufocar os iranianos sem ficar sem armas ou ver todos os aliados sendo destruídos. Eu fico me perguntando qual é a estratégia. Resumindo a grande questão. Certo, olha, eu vou acabar indo e voltando entre esses 2 pontos, porque tem muita coisa aí no que você mencionou. Uma delas é que os Estados Unidos não têm escolha, a não ser manter um conflito de baixa ou média intensidade com o Irã. Por quê? Porque eles não têm estoque de munição suficiente. As reservas de defesa antimísseis estão baixas. Eles estão tendo que tirar de um lado para cobrir o outro, no mundo todo, quando se trata de suprimentos militares americanos. Vai levar anos para eles se recuperarem e voltarem aos níveis de antes da guerra, se é que dá para chamar assim. E o mesmo vale para Israel. Então, de certo modo, isso acaba servindo aos interesses deles. E eu não ficaria surpreso se esse for exatamente o modo em que eles estão operando agora. A maior ilusão é, como você mesmo destacou, essa ideia de que os Estados Unidos são neutros, que são uma parte imparcial, separada de Israel. Não, de jeito nenhum. Se eles quisessem ter influência de verdade, bastava, ameaçar parar de fornecer apoio a Israel. E não é só questão de entregas de material. É todo o suporte técnico que os Estados Unidos oferecem, minuto a minuto, dentro de Israel, com pessoal americano, centros de comando conjuntos que eles operam juntos. Muita gente não tem noção de como os Estados Unidos e Israel estão profundamente interligados, inclusive com todo o sistema Domo de Ferro, que na prática é um sistema americano, ou pelo menos começou assim. Hoje tem componentes israelenses, sim, mas os Estados Unidos já chegaram a fornecer, operar e até controlar todo o sistema Domo de Ferro, até certo ponto. Agora Israel participa muito mais, mas ainda com envolvimento americano. Esse é só um exemplo.
Sem falar no apoio de reabastecimento aéreo que os Estados Unidos estão oferecendo a Israel. E, na verdade, parece que isso aconteceu nos últimos dias sobre o espaço aéreo da Arábia Saudita, segundo as reportagens. Caças F-35 sendo reabastecidos pelos Estados Unidos sobre o território saudita para atacar o Irã. Isso é, claro, um assunto muito sério. Mas não são coisas separadas, eles não podem fingir que são, pelo menos não de forma convincente. Dentro da conversa política e midiática dos Estados Unidos e do Ocidente, até podem. Muita gente no Ocidente é ingênuo bastante para não perceber o nível de ações obscuras em que os Estados Unidos estão envolvidos aqui. Mas o resto do mundo não se deixa enganar. Um exemplo perfeito, voltando à Rússia e à Ucrânia. Acho que muita gente, analistas da Rússia no Ocidente, diriam que foram enganados por Washington. E eu vi alguns analistas russos lá na Rússia mesmo dizendo isso também, que eles foram enganados pelo Trump, que ele não tem nenhuma intenção real de fazer negociações sérias com os Estados Unidos. Eu não acredito que seja esse o caso. Eu acho que a Rússia percebeu de forma bem cínica que não dá para fazer diplomacia de verdade ou negociações reais com os Estados Unidos. Então, na minha visão, a Rússia soube lidar com o Trump de forma muito habilidosa. E acabou aceitando a realidade de que precisa fazer o que for necessário no terreno, tirar o máximo possível de qualquer interação com os Estados Unidos que possa trazer algum benefício para eles e, ao mesmo tempo, manter os americanos satisfeitos. E uma prova clara disso é que os Estados Unidos enviaram um corpo diplomático falso, que nem tem cargos oficiais no Departamento de Estado, o Steve Witkoff e o Jared Kushner. E o que a Rússia fez diante disso? Eles colocaram o próprio diplomata falso deles. Quer dizer, ele não é exatamente um diplomata falso, mas também não é um diplomata oficial da Rússia. Kirill Dmitriev. Acho que acertei o nome. Ele vive nos Estados Unidos, é muito bom em relações públicas por lá, entende bem o cenário político americano. Então é ele quem está gerenciando essa relação. E isso funciona para o Trump. Funciona para a Rússia também. Não é o ideal. Não é o ideal, mas eles se conformaram com isso. Então você tem que se perguntar, quando o ministro das Relações Exteriores, Arakchi ou Pezeshkian, viaja para Moscou para se encontrar com a delegação russa, sobre o que você acha que eles estão conversando? Eu posso te garantir que uma parte da conversa vai ser como é que a gente lida com os Estados Unidos. Então, a Rússia já incorporou essa imprevisibilidade e o que o Sergei Lavrov chamou há alguns anos de que os Estados Unidos não são um país capaz de firmar acordos. Essa é uma afirmação ousada, impressionante, histórica, e isso marca uma mudança de paradigma nas relações internacionais entre essas potências. Acho que o Irã também já incorporou os Estados Unidos nesse cálculo. Eles estão administrando a relação com os americanos, mas fazem isso de um jeito provavelmente muito mais complexo, porque estão, de certa forma, em guerra um com o outro. Mesmo assim, continuam fazendo isso. E, na minha opinião, estão fazendo bem. O Irã está adotando essa doutrina russa de sempre deixar a porta aberta para o diálogo. Por quê? Não é só por interesse próprio, mas também para mandar um sinal para o resto do mundo e para outras potências, incluindo a China, possíveis aliados e países neutros, de que o Irã é uma potência razoável, que age dentro das normas do sistema internacional. E se a gente olhar para o comportamento do Irã, pela consistência e pela capacidade de sustentar sua dissuasão, suas ameaças e declarações, e agir de forma muito habilidosa, em contraste com os Estados Unidos, totalmente erráticos, completamente inconsistentes, hipócritas, voltando atrás nas próprias declarações o tempo todo, dá para dizer que os Estados Unidos já não são mais uma potência normativa no sistema internacional. Mas o que a gente vê nas relações internacionais é o seguinte: se você olhar o quadro geral tradicionalmente nos estudos de RI, dentro dessa unidade que é o mundo, o sistema tende a se inclinar, com o tempo, a favor das potências normativas. E é por isso que eu acho que os Estados Unidos acabaram se isolando.
Ao se amarrarem a países como Israel, a Ucrânia ou outros aliados, isso não vai acabar favorecendo eles. O resultado é simples. Veja onde os Estados Unidos estão agora em junho. Compare com onde estavam em 27 de fevereiro. Compare nessas três categorias: militarmente, politicamente, interna e geopoliticamente, internacionalmente e do ponto de vista econômico, tanto interno quanto externo. Em apenas 3 meses, eles estão numa situação terrível. E muito disso, eu diria, faz parte do fracasso deles, da incapacidade de entender qual é a própria posição, o que estão fazendo, quem são seus aliados, quem são seus inimigos, qual é a estratégia deles. O Irã, por outro lado, está mostrando uma estratégia absolutamente clara. A gente pode falar das vitórias estratégicas do Irã e da genialidade sob pressão, a genialidade que o Irã tem mostrado para a região e para o mundo. E o que se vê é o surgimento de um poder estratégico normativo. Já os Estados Unidos estão num espiral terminal de decadência. Um antigo hegemon preso em ambiguidade tática, em manobras e que perdeu completamente o controle do próprio portfólio em política externa e tomada de decisão. Olha, eu acho que os russos, desde aquele encontro com os americanos em Anchorage, começaram a perder um pouco da confiança na capacidade dos Estados Unidos de fechar qualquer acordo. Acho que aquilo foi mesmo a gota d'água. E depois, claro, eles também têm olhado para Irã, tirando lições dali. E bom, toda essa conversa, 1 ou 2 vezes por semana, sobre como estão perto de um acordo, até o momento em que o Trump ameaça aniquilar eles de novo. Isso coloca tudo em perspectiva, porque acaba sendo mais uma evidência que complementa as interações dos Estados Unidos com a Rússia. Acho que eles estão chegando à conclusão de que isso tudo é só um monte de bobagem. E como você disse, tudo bem conversar com os Estados Unidos, ver se dá para melhorar alguma coisa. Mas enquanto isso, não muda nada no campo de batalha. Tudo continua como se o que os americanos dizem fosse pura conversa fiada. E pelo visto, os europeus também. A diplomacia deles parece ser uma bobagem igual. Quer dizer, se a gente olhar para a questão da Ucrânia, é bom lembrar que, quando os países da OTAN desestabilizaram a Ucrânia no fim de 2013, os europeus assinaram como garantes de um governo de unidade, caso Yanukovych aceitasse formar um novo governo. E eles traíram isso nas primeiras horas. Depois, claro, veio o Acordo de Minsk, que durou 7 anos. Traíram esse também. Não fizeram nada quando o Acordo de Istambul foi revogado. E agora, depois de boicotarem a diplomacia por mais de 4 anos, os europeus, ou pelo menos alguns deles, apresentaram essas 5 condições para a paz, que soam mais como uma rendição. Então, como você vê essas 5 condições para negociar com a Rússia? Isso é basicamente fingir diplomacia, tentar controlar a narrativa de que a Rússia não quer conversar, ou como você interpreta isso? Com certeza. Se você prestar atenção, dá para ver que tem um esforço bem coordenado acontecendo. Olha a cobertura da imprensa e também as declarações de vários líderes. Eu diria que comecei a perceber isso faz umas 4 semanas, com todas essas reportagens dizendo que a Ucrânia, de repente, virou o jogo no campo de batalha, que eles estão em vantagem, que estão vencendo. E aí veio a carta do Zelensky para o Putin, a recusa da Rússia e depois a reação da imprensa ocidental, claro. Basicamente dizendo, olha, é uma ótima oportunidade para negociar e a Rússia rejeitou. E a mensagem implícita é que só o lado mais forte faz esse tipo de gesto pela paz. Então a conclusão é, a Rússia é o lado que está perdendo. Claro que eles vão rejeitar. Então encontraram uma forma de repetir essa narrativa, como já fizeram várias vezes nos últimos 4 anos, de que a Ucrânia está vencendo. E ao fazer isso, dá para acusar o outro lado de estar dizendo não a oportunidades de paz. Esse é o que eu chamo de guerra virtual. Não é a guerra real, é a guerra virtual. É o jogo que os europeus vêm jogando,
rodando em círculos com isso, testando diferentes versões há 4 anos. E, como você bem destacou, Glenn, ninguém quer falar sobre o que aconteceu antes de 24 de fevereiro de 2022, sobre todos os eventos que levaram até lá. E eles simplesmente não querem ouvir nada do que a Rússia diz a esse respeito. Parece que houve um apagão de memória sobre a Resolução 20.202 do Conselho de Segurança da ONU. Como se não existisse. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Não houve acordos de Minsk. Do que você está falando? Isso é só teoria da conspiração. Ninguém quer discutir esse assunto, porque quando você começa a discutir e até volta para a época do Yanukovych e dos acordos com a União Europeia antes do Maidan, quando você coloca tudo num contexto mais amplo, fica muito claro quem começou a guerra civil na Ucrânia. Foi uma guerra civil. Foi violenta. E quando há guerras civis violentas em um país, algo acontece na história. Os estados se fragmentam. E muitas vezes isso tem a ver com os países vizinhos. Muitas vezes isso tem a ver com enclaves étnicos. E isso não é nenhuma surpresa na história. Também não é surpresa nas relações internacionais. Mas os europeus e os ocidentais preferiram adotar uma visão conveniente, que evita enxergar tudo isso. É como se a história tivesse começado em 24 de fevereiro de 2022. A partir daí, eles reconstroem a narrativa e pronto. Só que a Rússia tem sido firme em dizer que é preciso lidar com as causas profundas. E enquanto essas causas não forem enfrentadas, que são aquelas que você mencionou, e também o que a Ucrânia fez nesse meio tempo, como atacar a Rússia, matar civis russos, atingir a capacidade nuclear de dissuasão da Rússia, e há muitos outros exemplos que eu poderia citar. Quando essa fase de hostilidades começou, aí sabe, não existe mais terreno moral elevado. Isso é guerra. E tudo aquilo de a Rússia violou a soberania territorial da Ucrânia, anexou a Crimeia, e continuam repetindo essas coisas. Esses argumentos já não são mais relevantes. No mundo real, o mundo que a gente costumava achar que era o real, nesse novo mundo virtual, dá para meio que separar tudo isso em caixinhas e seguir só nessa trilha de relações públicas, de propaganda em que o Ocidente insiste. Tudo para enquadrar a situação como se fosse, sabe, o Império Russo do mal, obcecado em expandir a Rússia, invadir a Ucrânia e depois seguir para a Europa até Calais. Basicamente, é nisso que eles estão apostando. E se for por esse caminho, não vai haver nenhum acordo negociado. Eles estão abandonando a diplomacia, estão defendendo o rearmamento da Europa. Então, juntando todos esses sinais, eu não vejo nenhuma chance a menos que aconteça alguma convulsão política interna na Europa. Isso seria... Eu sempre observo o lado político, porque sempre existe uma possibilidade. O mesmo vale para Israel. Há fatores políticos internos, turbulentos, em Israel, que estão memorar-se temporariamente as pressões retardadas por o sul do Líbano. Etc. Força por uma região. Então, olha, muitos analistas militares não estão prestando atenção nas dimensões políticas. Mas se a gente olhar para a Ucrânia, foram justamente as dimensões políticas que permitiram essa sequência de eventos que nos trouxe a esse impasse geopolítico terrível. Então, sim, a gente precisa prestar atenção nas dimensões políticas. E tem muita coisa mudando na Europa agora. Até a Bulgária se afastou. Um novo governo progressista chegou ao poder em Sófia. E isso é enorme. E sabe o que é curioso nisso tudo? Quando Trump assumiu e fizeram aquele corte brutal na USAID e tudo mais. Eu converso com republicanos o tempo todo e muitos deles não entendem o que a USAID fez e o que ela realmente é. Basicamente, um enorme cavalo de Troia da CIA que entra com o chamado poder brando, junto com a Embaixada dos Estados Unidos. Eles financiam praticamente todos os veículos de mídia na Bulgária, na Ucrânia e em metade de outros países, como a Polônia, por exemplo.
Sem Al-Said, eles perderam muita influência na Bulgária, depois de cortar o financiamento de alguns desses programas e deixar de apoiá-los. Então, eu não acho que isso seja um problema para a Bulgária, mas para o Império Americano é meio que um tiro no próprio pé. E isso mostra o quanto boa parte do atual governo Trump está desconectada da realidade e mal informada. Eles nem entendem como os Estados Unidos conseguiram chegar ao ponto em que estão no mundo. Quando a gente fala de atuar por meio de instituições multilaterais e ONGs, isso foi uma rede de poder brando e poder inteligente que é realmente essencial. Quer dizer, quando você tira isso, o que sobra é o poder duro, intimidação, coerção, sanções, tarifas e coisas desse tipo. Então eu até rio ao ver a situação na Bulgária, porque a Bulgária é um dos pilares mais importantes da OTAN. Isso porque, nominalmente, culturalmente e historicamente, ela tem alinhamento com a Rússia, é nominalmente pró-Rússia. E os Estados Unidos gastaram centenas de milhões de dólares para transformá-la num país pró-OTAN, com uma aparência mais voltada para o Ocidente. But it's always teetering on the balance, and it's really important. So they're no longer supplying arms to Ukraine, the new government, and they're also very much against the boycott or the embargo of Russian energy that Europe is enforcing. So while Orban falls to the wayside in Hungary, they lose control of Bulgaria. So Central Europe, the Balkans, and these areas are really interesting because that's what means something, because it's what's on the front line of the Ukraine crisis that to me that matters most, despite what they're screaming about in London, Berlin, Paris, and Brussels. And Oslo, by the way. Yeah. No, it's this, Eu sei, é essa manipulação da realidade, basicamente, que permite a eles concentrar muito poder. Mas o curioso é que boa parte disso acontece bem às claras. Quer dizer, todos os documentos sobre, por exemplo, a criação do Fundo Nacional para a Democracia, que foi criado no governo Reagan em cooperação com a CIA em 1983, mostram que a ideia era, nas palavras deles, em vez de fazer as coisas secretamente com a CIA, eles poderiam se esconder à vista de todos, fazendo suas atividades sob o pretexto de promover a democracia. Tudo isso está aí, é evidente. E depois que eles derrubam o governo na Ucrânia, qual é a primeira coisa que acontece? De novo, as ONGs são usadas para derrubar o governo e depois assumem um novo papel. E o que elas fazem depois? Bem, elas passam a financiar toda a mídia. Isso ficou bem claro quando Trump cortou, por exemplo, o financiamento da USAID. Descobriram que a USAID bancava de 85% a 90% de toda a mídia ucraniana. Aí você tinha jornalistas ucranianos que recebiam esse dinheiro e perguntavam: como é que a gente vai fazer jornalismo independente agora, se as agências de inteligência americanas não estão mais pagando a gente? Quer dizer, parece até piada, mas é verdade. E eles também atuam de outras formas. Eu estive na Geórgia, em Tbilisi, na semana passada. E olha, o ex-presidente da Geórgia anda reclamando bastante. Os atuais, o primeiro-ministro e o presidente, estavam na mesma conferência que eu. Eles também estão alertando, como sempre, que os Estados Unidos e outros países da OTAN querem derrubar o governo da Geórgia usando ONGs para abrir uma segunda frente contra a Rússia, jogando os jovens deles no moedor de carne. Mas a ex-presidente, quando a Geórgia estava sob controle da OTAN, entrou no país como cidadã francesa. Ela era embaixadora da França na Geórgia e, depois da tal Revolução das Rosas, patrocinada pelas mesmas ONGs, ela conseguiu a cidadania georgiana enquanto ainda era embaixadora da França na Geórgia. Quer dizer, é o tipo de coisa que parece até inventada. Ela nem falava georgiano. Esse meu irmão que era from you. Ela não precisava falar georgiano, mas mesmo assim deram a ela cidadania. E aí ela basicamente passou a ocupar o cargo de ministra das Relações Exteriores da Geórgia. E depois acabou se tornando presidente. Então, essencialmente, num dia ela representava os interesses da França na Geórgia, e no dia seguinte estava representando a própria Geórgia. Aparentemente, sem problema nenhum.
E sabe, eles meio que fizeram exatamente a mesma coisa na Ucrânia. Tinha a Natalie Jarsko, que também era cidadã nascida nos Estados Unidos. Ela trabalhou no Departamento de Estado e também na Embaixada Americana em Kiev. Ou seja, representava os interesses dos Estados Unidos na Ucrânia depois do golpe de 2014, promovido de novo pelas mesmas ONGs. Aí, em 2014, ela recebe a cidadania. No mesmo dia, vira ministra das Finanças da Ucrânia. Então, deixa de representar os interesses na Ucrânia e passa a representar a própria. Quer dizer, isso é simplesmente... Bom, ela está representando os interesses americanos por dentro. Mas o exemplo mais típico desse tipo de, digamos, fluidez de gênero geopolítica tem que ser o Mikhail Saakashvili. Ele foi praticamente lançado de paraquedas, saindo de um escritório de advocacia em Nova York, para virar presidente da Geórgia. E depois disso, foi levado pelo John McCain para ser governador de Odessa, permitindo que os elementos neonazistas crescessem e administrassem aquela instabilidade no país, bem na época do Maidan. E ainda foi contratado pelo Edi Rama como assessor de segurança nacional da Albânia. Ou talvez assessor econômico, não lembro direito. Ele está em todo lugar. Agora, sinceramente, não sei onde ele está. Talvez no hospital psiquiátrico, vai saber depois de tudo isso. Mas essas são coisas que anos atrás jamais seriam aceitas. Mas por algum motivo, isso acabou se tornando algo meio normal. Por quê? Porque os Balcãs e o leste europeu têm grandes problemas de soberania. E isso é uma das coisas que os Estados Unidos fizeram. Eles colonizaram boa parte da Europa Central, dos Balcãs e do leste europeu, usando dinheiro americano por meio da OTAN. Quer dizer, se você parar para pensar, esquece a Geórgia e a Ucrânia por um momento, estamos falando da Polônia e de alguns outros países. Então, você é membro da União Europeia, é membro da OTAN e tem uma ocupação militar direta dos Estados Unidos. Aí eu pergunto, dá para ter uma política externa independente nessa situação? É possível mesmo ter uma política externa independente? Esse é o paradoxo. Mas os governos não precisam prestar contas nesse clima de ameaça sob o guarda-chuva russo. Eles só precisam dizer: somos pequenos, somos fracos, precisamos do apoio dos Estados Unidos. E aí toda a responsabilidade vai por água abaixo. Tudo fica dentro dessa narrativa de crise. Eles dizem: precisamos dos Estados Unidos, precisamos da OTAN. É um tipo de ciclo de retroalimentação que muita gente na chamada Nova Europa acabou presa. Mas eu fico muito animado com os acontecimentos recentes na Geórgia. São extremamente encorajadores. As pessoas estão acordando para esse nível de manipulação. E não é só na Geórgia, não. Praticamente no mundo todo, muitas dessas ONGs estão sendo colocadas em listas negras de qualquer forma, mesmo que a USAID tenha sido temporariamente cortada de verbas. Bom, você mencionou o McCain porque ele tem estado muito próximo de várias dessas ONGs. E isso é o mais curioso de tudo. A presidente da Geórgia, ou melhor, a marionete da OTAN, depois que foi obrigada a renunciar, acabou arrumando um emprego no Instituto McCain, lá nos Estados Unidos. Então, de novo, não dá nem para inventar uma coisa dessas. Mas pelo menos nesse caso, não dá nem para dizer que é algo escondido. É bem escancarado. Só que a nossa mídia horrível não fala nada sobre isso, porque acha que isso atrapalha a narrativa, porque enfraquece o que eles estão tentando sustentar. Então, eles sempre defendem a narrativa, empurrando a realidade para fora. Pois é, eu sei que estou me desviando um pouco do assunto, mas na Bósnia, o país é praticamente administrado como uma colônia. Quando a guerra terminou, em 1995, com o Acordo de Dayton, eles criaram o que chamam de poderes de Bonn. Esses poderes eram basicamente o instrumento para implementar o Acordo de Paz, que previa a criação de uma Bósnia dividida em duas entidades, uma bósnio-croata e outra sérvia. Então, duas entidades, cada uma ocupando metade do território da Bósnia. E, de novo, esses poderes de Bonn foram criados para fazer isso acontecer. Depois, eles acabaram terceirizando esses poderes para a União Europeia,
que hoje atua lá, digamos assim, com 2 chapéus. essentially to the EU, which walks around with 2 hats. And the EU then says, instead of using the E aí a União Europeia diz o seguinte: em vez de usar os poderes de Bonn para implementar o sistema de entidades, eles dizem, bom, na verdade, a única forma de a Bósnia ter paz é entrando na União Europeia. E ela só pode entrar se desmontar o sistema de entidades. Então agora estão usando esses poderes ditatoriais de Bonn para tentar acabar com o sistema de entidades. Era para isso estar resolvido em 2 anos. Já se passaram 31. Quer dizer, eles podem demitir políticos eleitos, podem anular leis, basicamente administram o país como se fosse uma colônia. E ninguém parece ver problema nisso, porque tudo é feito em nome de promover valores liberais e democráticos. É impressionante, parece até invenção. It's just, again, you can't really make it up. Enfim, eu me desviei um pouco. Desculpa. Eu queria perguntar bem especificamente sobre a situação no Irã agora, porque à medida que o Irã reage com tanta força contra os Estados Unidos e Israel, isso meio que tirou um pouco do ar aquela ideia de que os Estados Unidos e Israel são todo-poderosos. E dá para ver até uma certa retórica vindo da Turquia agora. Eu não sei se é porque a população está exigindo um tom mais duro com os israelenses, ou se eles simplesmente estão percebendo uma fraqueza na armadura de Israel. Mas enfim, você acha que isso pode influenciar a forma como outros países da região tratam Israel? Porque a retórica entre israelenses e turcos está bem fora do comum neste momento. Yeah, well, Naftali Bennett famously said recently. Pois é, o Naftali Bennett disse recentemente, não lembro exatamente há quantos meses, que a Turquia é o novo Irã. Então ele realmente colocou isso de forma bem direta. Mas quando a gente fala da Ásia Ocidental e dos países islâmicos, existem 3 países que são fundamentais para a Ummah, ou seja, a comunidade muçulmana global: Turquia, Arábia Saudita e Irã. A Arábia Saudita é a guardiã de Meca e Medina, um papel extremamente importante dentro da Ummah muçulmana. A Turquia tinha essa posição antes da dissolução do Império Otomano. Depois disso, o país se tornou um governo secular, com Mustafa Kemal Atatürk e aquela revolução, e seguiu um certo caminho durante boa parte do século XX. Country in a certain direction for the better part of the 20th century. When Erdogan came in after being mayor of Istanbul, quando o Erdogan chegou ao poder, depois de ter sido prefeito de Istambul, o partido AKP começou uma transição, um plano de 30 anos para colocar o Islã no centro do governo turco, da vida cívica e da cultura, afastando o país daquela sociedade turca mais secular voltada para a Europa. Isso é algo realmente importante. O Erdogan, de certa forma, teve o seu próprio movimento MAGA. Para a Turquia, foi o movimento MAGA dele. E aí vem a questão, quem vai ser o guardião, o responsável, digamos assim, pela Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islã, dentro do mundo islâmico. O único país que realmente se colocou para defender o Islã, proteger a Palestina e a Terra Santa, foi o Irã. E isso criou um problema sério para a Turquia, porque nem sempre foi assim. A Turquia estava meio que em segundo lugar, disputando o primeiro antes dessas rodadas de hostilidades. Então, agora, se você olhar para o Ocidente, para Israel, e para a mídia israelense, para a mídia e organizações políticas dominadas por sionistas, eles sempre tentam caracterizar o Irã por uma lente sectária, xiita. E no Ocidente, eles colocam todo tipo de rótulo em cima disso, dizendo que os iranianos são obcecados com o fim dos tempos, que vão morrer e se tornar mártires, e que é só isso que importa para eles. Aí vem aquela sequência: homens-bomba, terroristas, o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo, e por aí vai. Mas quando você ouve a retórica da liderança religiosa iraniana ao longo de toda a existência da República Islâmica, eles falam do Islã em termos universais. Eles sempre assumiram essa liderança no mundo islâmico e colocaram a questão moral no centro dos assuntos de Estado. É quase como se estivesse escrito na Constituição deles que precisam defender de forma explícita qualquer pessoa que esteja sendo oprimida ou intimidada no mundo. E isso não vale só para os países muçulmanos. Pode ser a Venezuela, pode ser Cuba, mas com certeza é a Palestina, é Gaza,
é também o povo do Líbano, e a lista continua. As pessoas no Ocidente não conseguem, e com certeza os países do Golfo também não conseguem, entender como alguém pode adotar uma posição assim, porque eles mesmos jamais ousariam ou sequer pensariam em tomar uma posição baseada na moral. Em vez disso, a gente tem todas essas capas pseudo-imperiais falsas, como a tal da responsabilidade de proteger, e várias outras doutrinas que o Ocidente inventou para parecer que é moral, que está defendendo a democracia e tudo mais. Já o Irã, a República Islâmica do Irã, assume de fato uma posição moral. Mas os Estados Unidos e Israel caracterizam o país como terrorista ou pró-terrorista ou como alguém que apoia o terrorismo. É assim que isso é apresentado internacionalmente. Por isso, a União Europeia classificou a Guarda Revolucionária Iraniana como uma organização terrorista, mesmo sem ela jamais ter realizado um ataque terrorista contra qualquer país europeu ou qualquer outro país que alguém consiga apontar. A não ser, claro, que você acredite que tudo no Irã é terrorista e que tudo que eles fazem é terrorismo, que é basicamente a visão de Washington e o que Israel quer mostrar para o mundo. Então, Glenn, resumindo a história, o Irã assumiu o eixo da resistência islâmica, que é algo muito real e muito vivo. E além disso, o Irã agora se colocou, se não como líder da Ummah global, pelo menos de um ponto de vista moral. Quem mais se levantou em defesa dos palestinos? Eu diria o Hezbollah também, porque o Hezbollah atacou Israel para tentar afastar as forças israelenses de Gaza depois do 7 de outubro. Isso é um risco enorme, mas eles fizeram por princípio. Hassan Nasrallah é muito, muito claro sobre as intenções deles, sobre por que estão fazendo esse tipo de coisa. E isso não passou despercebido pela comunidade muçulmana no mundo todo. Então, o que isso permitiu que o Irã fizesse? Permitiu que eles não só se elevassem politicamente no mundo islâmico, mas também em relação ao Paquistão. O Paquistão e o Irã têm muita sinergia. Os dois são repúblicas islâmicas. Ambos passaram por uma transformação intelectual, digamos assim, depois de 1979. Muito disso também se espalhou pelo Paquistão. Então existe uma afinidade grande. O Farsi é falado por muita gente no Paquistão, o que reforça ainda mais essa ligação. Mas o que eles fizeram foi ir além de ser apenas um líder no mundo islâmico. Eles são uma potência geopolítica. E eles conquistaram isso lutando, ficando frente a frente com o exército convencional mais poderoso do mundo, que são os Estados Unidos, e talvez um dos mais poderosos também, Israel. Eles ainda estão de pé. E não só continuam de pé, como também inverteram o que eu chamaria de ritmo da chamada dominância da escalada, se quiser usar esse termo. Mas sem dúvida agora é o Irã que está traçando as linhas vermelhas. E o Irã controla o ritmo de ação e reação. E fez isso nessa semana. Houve um período de calma, o Irã impôs uma linha vermelha em relação a Israel e ao Líbano, e aí todo mundo reagiu. Bom, a gente sabe que os benefícios que vêm disso, do ponto de vista geopolítico, são incalculáveis. Vou te dar um exemplo. A Rússia. Quando a Rússia entrou na guerra da Síria, em outubro de 2015, isso mudou completamente a geopolítica do Oriente Médio. De repente, todas as grandes decisões precisavam passar pela Rússia. Antes, não era assim. Então isso transformou tudo, e o centro de gravidade geopolítico começou a se deslocar para o leste. Depois veio a Conferência de Astana, e em vez de acontecer em Genebra, aconteceu no Cazaquistão. Outros atores começaram a participar da mediação de todo aquele processo. Agora, no fim das contas, deu certo? Não. Dá para dizer que funcionou por um tempo. A situação na Síria se estabilizou, o que irritou bastante a OTAN, a Turquia, Israel e a Jordânia, que estavam todos conspirando para desestabilizar e destruir o governo em Damasco naquela época. No fim, eles conseguiram o que queriam, que Bernie Graver acabou tremulando Damasco. Mas por um período de tempo, de 2015 até 2024, 9 anos,
Isso transformou a dinâmica geopolítica da região pela primeira vez em muitas décadas. Então a mesma coisa está acontecendo agora. O Irã está numa posição, e muito em breve eu diria, que uma das soluções mais simples para isso, enquanto os Estados Unidos ficam indecisos, sem saber o que estão fazendo, sendo puxados por Israel pela coleira, é que o Irã está hoje numa posição muito forte para trabalhar com outros atores, como a China, a Rússia e outros países, para contornar completamente os Estados Unidos e também Israel. Porque se for para haver um acordo negociado sobre o Estreito de Hormuz, está cada vez mais duvidoso que os Estados Unidos consigam fazer isso, muito menos que consigam, digamos, ser um parceiro confiável em qualquer tipo de acordo, já que foram eles que começaram a guerra, Pritom es essa Wort. Então eles meio que estão desqualificados, mas o Irã tem essa posição agora, eles conseguem controlar o ritmo das ações e reações, e estão fazendo isso. Mostraram isso nesta semana. E eu até, a gente pode conversar sobre isso se quiser, sobre incluir o Líbano num pacote de cessar-fogo, o que isso significa, como esse mecanismo funcionaria. Mas isso também é algo que só um ator geopolítico realmente credível, uma potência normativa em ascensão na região, poderia sequer exigir. E não só exigir, mas de fato colocar em prática. E é isso que estamos vendo agora. Se a gente tivesse essa conversa antes de 28 de fevereiro, você provavelmente perguntaria, isso é possível? E muitos de nós diriam, olha, acho difícil imaginar. Mas está acontecendo. E para mim, isso é o mais extraordinário. Esse é um dos efeitos mais impressionantes dessa guerra. Não só porque o Irã conseguiu assumir o controle do Estreito de Hormuz e, basicamente, não depender de nenhum acordo de paz, mas também porque pode usar isso para construir a própria arquitetura de segurança da região. Eles podem, de certa forma, criar uma força de atração para os outros países ao redor. E o que é ainda mais impressionante, estender suas garantias de segurança, ou o seu guarda-chuva de defesa, a sua dissuasão, até o Líbano, que está atacando Israel por ter sido atacado. Isso vai totalmente contra o que os Estados Unidos e os israelenses costumam fazer na região. Quando decidem bombardear um país, seja a Líbia, a Síria, o Irã ou o Iraque, eles sempre isolam completamente esse país, garantem que ninguém mais se envolva, posicionam todas as peças no tabuleiro e depois simplesmente bombardeiam e fazem o que querem. O Irã está realmente ampliando sua capacidade de dissuasão e atacando Israel com todos esses mísseis balísticos por causa daquele ataque. É disso que eu estava falando. Isso não só coloca o Irã como uma potência mundial, mas também aumenta muito a pressão sobre os países da região. Porque veja, se você está na Turquia, sim, o Erdogan, ele fala muito sobre se importar com os palestinos e tudo mais, mas ele nunca enfrentaria os israelenses de forma significativa. Talvez só no discurso, como ele fez hoje, aliás, mas não com ações concretas. Então isso pode gerar uma crise política. Dá para ver isso se espalhando pelos Estados Árabes, sabe? É impressionante o que um único ano, ou até mesmo alguns meses, conseguiram mudar. Isso deve ser a pior derrota estratégica possível para os Estados Unidos, se as coisas continuarem assim. Mas enfim, só uma última pergunta. Você pode explicar melhor o que quis dizer sobre o Líbano? Sim, com certeza. Então, se a gente olhar o que aconteceu logo depois do início desses últimos 3 meses de guerra, o Irã fez algo que, olhando agora, foi uma jogada brilhante. Eles conseguiram ampliar a sua zona de influência ao reagir contra os países do Conselho de Cooperação do Golfo, que estavam atuando como co-beligerantes, permitindo os ataques dos Estados Unidos e de Israel. E o que isso fez foi expandir a influência deles não só na região, mas também em escala global. Isso puxou o mundo inteiro para o conflito por causa da interrupção no fornecimento de energia, e depois o fechamento do Estreito de Hormuz agravou ainda mais a situação. Com isso, eles criaram poder de barganha e conseguiram agir muito além do peso que normalmente teriam, se a gente parar para pensar.
E eles também destruíram completamente uma boa parte da presença militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Agora, se a gente olhar para a história, no período depois do Vietnã, deixando o Vietnã de lado, os Estados Unidos perderam mais aviões de asa fixa nos últimos 3 meses. E eu vou incluir a aventura no Iêmen do ano passado, porque eu vejo isso como parte do mesmo conflito. Já são mais de 75 aeronaves, talvez mais até o fim desta semana. E isso equivale ao que os Estados Unidos perdem aviões, e sem contar os helicópteros, só aviões. 2 guerras do Iraque, a Guerra do Golfo, no começo dos anos 90 e 2003 até 2010. Então pense bem nisso. Em apenas 3 meses, perdas recordes de aeronaves pelos Estados Unidos. Um número sem precedentes de bases fora de operação ou inutilizáveis. E não é só isso, atraindo ataques justamente para os países que deveriam estar sendo protegidos. Isso era um esquema de proteção. Era esse o argumento de venda dos Estados Unidos. Então é algo impressionante, é uma virada enorme em termos de influência, poder e capacidade de pressão. Isso acabou globalizando o conflito e, de certa forma, trazendo o mundo até o Irã. Agora, com o Líbano, isso amplia ainda mais a zona de influência regional do Irã. Só uma potência normativa poderia traçar uma linha moral. E essa linha moral é Israel atacando e matando civis em Gaza, no sul do Líbano e também no Irã. Então, quando o Irã é atacado por uma agressão israelense ou americana, e estão matando nossas meninas nas escolas, isso é uma ferida moral profunda. Isso precisa parar. Isso vai contra não só o direito internacional, e nós vamos fazer valer isso. Esse é o primeiro ponto. Eles traçaram uma linha vermelha e depois a fizeram cumprir. E isso também quebra aquela compartimentalização de que você falou, Glenn. A ideia de que os Estados Unidos e Israel querem separar todos esses diferentes focos de conflito para que não se conectem entre si. O que o Irã fez foi justamente romper essa compartimentalização para que tudo seja tratado de forma integrada. O mecanismo disso não é óbvio, mas agora dá para perceber depois das reações de Israel. O mecanismo é o seguinte: o Irã não quer permitir que Israel use civis como forma de pressão contra ele nas negociações. E Israel fez a coisa mais absurda que podia fazer. Depois desses últimos mísseis que caíram há alguns dias, cortou a ajuda para Gaza. Isso é uma confirmação total da posição iraniana. E aí o Bezalel Smotrich, o ministro das Finanças, vem e ameaça dizendo que é preciso derrubar um prédio residencial em Beirute para cada míssil que o Irã lançar. Que é preciso destruir um prédio no sul de Beirute. E depois o Ben-Gvir diz que é preciso sequestrar mulheres e crianças. Para tentar desmoralizar o Hezbollah e os iranianos, para que parem o que estão fazendo. Então Israel apresentou todas as provas do caso. Ponto final. E eu vou além. Olha o nível de loucura que a situação chegou para Israel. Eles acabaram de anunciar que o comando da Frente Interna, no norte do país, decidiu reabrir as escolas. Querem que as crianças voltem às aulas ainda esta semana. Dá para acreditar nisso? Na prática, estão criando uma situação de escudo humano, ou até usando as próprias crianças como alvo, no momento em que as tensões estão extremamente elevadas. Para mim, isso é extremamente arriscado. E, para ser sincero, eu até questiono a motivação por trás disso. Mostra o quanto eles estão ficando desesperados. Mas tudo isso faz parte da capacidade do Irã de impor normas. Eles conseguem, pelo menos, veja só a interação, o conflito que isso gerou entre os Estados Unidos e Israel. Eles criaram uma tensão política entre 2 inimigos que, teoricamente, são grandes aliados. Então dá para dizer que isso é um tipo de genialidade. Ou simplesmente o que um poder normativo é capaz de fazer. Porque o Irã tem poder, sim. E está mostrando isso. Não é só poder militar, é também poder político. E é a combinação de tudo isso. E é por isso que eu acho que a matança e a destruição no Líbano, no sul do Líbano, em Gaza, no Irã e em outras partes da região,
agora estão sendo vistas pelo mundo todo. Veja, se o Irã mantiver sua posição, se o Líbano tivesse solidariedade entre as várias facções sectárias e o Hezbollah, eles poderiam, junto com seus aliados, conter Israel e conquistar apoio político da Europa. Mas, como os Estados Unidos e a Arábia Saudita fizeram um trabalho tão eficiente em dividir aquele país, eles não conseguem fazer isso. Só que se o Irã mantiver suas linhas vermelhas, com o tempo, os países europeus e outros países vão começar a culpar cada vez mais Israel pelo fracasso de qualquer negociação de paz. É preciso manter a posição. E enquanto o Irã fizer isso, eu acho que essa estratégia vai acabar prevalecendo a longo prazo. I think that this strategy is going to win out in the long run. For anyone who, were in the universities, Para quem, sabe, estava nas universidades no começo dos anos 2000, estudando ou dando aula de relações internacionais, um tema central sempre o chamado poder brando dos Estados Unidos. Eles não precisavam governar pela força militar. Claro, parte disso enfraqueceu em 2003, com o Iraque, mas no essencial, os Estados Unidos eram essa força cultural, quase gravitacional. O mundo inteiro, de certa forma, girava em torno deles. E a União Europeia era vista como um poder normativo. Suas normas eram o que a tornava atraente. Mas olha como as coisas mudaram. Agora a gente vê chanceleres alemães dizendo que os israelenses estão fazendo o trabalho sujo por eles, apoiando ataques a reatores nucleares, apoiando genocídio e agora cogitando expulsar alguns refugiados ucranianos para repor as trincheiras na guerra por procuração, enquanto voltam a entrar em guerra com a Rússia. Quer dizer, os Estados Unidos é realmente algo extraordinário. E o Irã? Olha, quando eu era mais jovem, ninguém conseguia dizer uma palavra boa sobre esse país. Era um dos países mais demonizados do mundo. Agora, como você disse, eles não só estão se tornando um ponto central no mundo islâmico, mas, de novo, ontem à noite eu conversei com o coronel Douglas McGregor, e ele fez um comentário parecido com o seu. Ele argumentou que, basicamente, o Irã se tornando o líder do mundo islâmico. E não é só isso. Hoje, há pessoas no mundo inteiro que veem o Irã de uma forma muito diferente do que viam apenas há alguns anos. É de fato raro. Eu acho que a forma como russos e chineses estão enxergando o Irã mudou completamente. Porque o Irã entrou em guerra com os Estados Unidos, uma guerra de verdade, e a Rússia nunca fez isso, nem mesmo na época da União Soviética. Então o Irã meio que ocupa o topo da resistência global, de um jeito impressionante quando a gente para pensar. E no fim das contas, as guerras, sejam quais forem, normalmente são vencidas tanto no campo econômico quanto, ou até mais do que no campo militar a longo prazo. E como você disse, a União Europeia já teve esse poder de atração. Era o maior mercado do mundo em termos de PIB, talvez há uns 15 anos. A União Europeia era o maior mercado único, aquele ao qual todo mundo queria ter acesso. Por isso podia ditar muita coisa. Chegou até a projetar sua política externa na África, porque os países africanos queriam esse acesso. Então, inspirou-se de Korstask tem de word que for gente chama-se Tetsedija. What are they called? The ESGs, or these sort of standards of social. Os ESGs são esse tipo de padrão social, econômico e político, sabe? Esses padrões mais woke, que você precisa seguir para entrar no mercado da União Europeia. E de repente, todo esse sistema acabou se voltando contra si mesmo na Europa. Então o capital não está mais indo para lá, está indo para o leste. E a China hoje é o lugar mais seguro e estável para estacionar o capital global. Isso significa que qualquer um que esteja aliado a esse lado do paradigma vai acabar saindo vitorioso no longo prazo. E o Irã está completamente ancorado nesse movimento para o leste. Então eu acho que isso é praticamente inevitável. A menos que a Europa tire a cabeça da areia ou saia dessa loucura em que se meteu, essa situação não vai mudar. Essas tendências vão continuar. E isso não é bom. Não é bom para a Europa, nem para o Ocidente.
Mas infelizmente, Glenn, tem muitos riscos no caminho agora. E se eles realmente cumprirem as promessas de guerra com a Rússia até 2029 ou 2030, seja lá o que for, se as coisas continuarem indo nessa direção e isso virar um fato consumado, então a gente vai ter muitos problemas. Mas no fim das contas, vai ser impossível reverter essas tendências econômicas e geopolíticas que estão muito, muito claras. Olha, eu acho que esse é um dos principais problemas. Enquanto a gente segue em frente com essas políticas horríveis, autodestrutivas, eu diria até anti-ocidentais, o motivo pelo qual elas não foram revertidas ou não houve nenhuma correção de rumo, nenhuma avaliação crítica, é porque todas elas, ironicamente, foram empurradas adiante sob esse grande rótulo de que seriam pró-Ocidente, pró-democracia e em defesa dos direitos humanos. Então, se você se opõe a essas políticas, de novo, o que foi feito na Ucrânia, contra o Irã, a guerra lá, você automaticamente está do lado do inimigo, é considerado anti-ocidental. Mas, mais uma vez, é impressionante o que um jornalismo ruim pode causar. Então, fico muito feliz com o trabalho que você está fazendo e recomendo que todo mundo te acompanhe. Aliás, onde as pessoas podem te seguir? Olha, eu te mando depois alguns links, por e-mail ou pelo chat, mas o nosso principal canal é o 21st Century Wire, que eu fundei em 2009. Também tem uma página no Substack e um canal no YouTube, o 21st Century Wire TV. Então eu te passo esses links, Glenn. Agradeço muito pela conversa de hoje. Isso. Eu vou colocar os links na descrição. Muito obrigado por ter tirado um tempo para conversar. Foi um prazer.